A pergunta, o que é arte, pode parecer complexa num primeiro momento, mas se analisarmos a história da cultura, veremos que a resposta é muito mais simples do que se imagina. A arte acompanha o gênero humano desde que o mundo é mundo. Se analisarmos, por exemplo, a pintura rupestre na pré-história, veremos que já ali existia um ímpeto por fazer arte. As pinturas rupestres, feitas com minerais dissolvidos em água ou gordura animal para fixar nas paredes, já era um ímpeto humano por imitar a realidade e controlá-la para um efeito que podemos chamar de transcendental. Platão, um dos maiores filósofos da história, definiu a arte como uma produção humana que visa o bem do corpo e, ao mesmo tempo, imita a realidade. Essa é a chamada arte mimética. Dessa maneira, o homem do Paleolítico já expressava esse seu desejo de produzir um bem que imitasse a realidade. Mas de que forma a pintura rupestre difere da arte como a conhecemos hoje? Ao longo dos séculos na história, o homem sempre manteve o seu espírito criador aceso. Nós, enquanto homens, tendemos a criar, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como é dito no Novo Testamento em Gênesis. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Isso significa que somos superiores a todas as criaturas e, ao mesmo tempo, que Deus, nosso Pai, quis que possuíssemos qualidades que Ele mesmo possui, como a criatividade. Deus criou tudo e nós também temos esse ímpeto. Vemos ao longo da história como esse ímpeto criador e a busca pela ordem e beleza estiveram presentes em todas as culturas, estando esses povos cientes de que faziam isso ou não. No Egito Antigo, a procura da ordenação e da beleza já existia, e uma de suas manifestações era na ornamentação de lugares importantes através da pintura, da arquitetura e do relevo. Assim foi também na Grécia Antiga. A exatidão matemática das esculturas, os estilos jônico, dórico e coríntio das colunas gregas, a arquitetura ordenada e exata, a música, o teatro e a poesia, e até mesmo as histórias e mitos narrados. Tudo isso fazia parte do ímpeto criador e da procura pelo belo daquela sociedade. Ao contrário do que pensamos hoje, essas civilizações ancestrais não estavam preocupadas em produzir bens materiais que tinham como gênero arte. Os escultores ou pintores não eram cobrados disso enquanto um status, mas antes eram cobrados de produzirem belas coisas de acordo com o espírito de sua sociedade, para adornar, ensinar, lembrar. Foi recentemente, no século XVIII, que apareceu o termo belas artes, quebrando com a tradição de artes servis ou liberais platônicas, em que entra a arte mimética, e colocando esse tipo de arte como algo superior a essas denominações. Foi Charles Bartaux, em 1746, que cunhou o termo belas artes. Ele via que existia diferença entre um artesanato, por exemplo, e uma obra de arte. Mais tarde, Etienne Gilson vai escrever que a finalidade de uma obra de arte é simplesmente alcançar a beleza. Ela não tem utilidade prática, mas deseja principalmente ser bela. Essas colocações filosóficas acabam sendo uma tentativa de trazer um conceito à palavra arte, mas no fundo ela é um conceito tão abrangente que fica difícil defini-lo filosoficamente. Isso acaba por trazer uma ruptura àquilo que era entendido simplesmente como um enriquecimento do cotidiano por meio da ordem e da beleza. O balé era uma forma de dança que trazia encantamento e dinamicidade aos encontros da nobreza, nos grandes bailes. Começou então a ter passos marcados que eram dançados em dupla e foi desenvolvendo-se. Hoje, para assistir um balé, é preciso ir a um teatro, mas nem sempre foi assim. Os grandes mestres como Bernini ou Michelangelo trabalhavam não para serem vistos como gênios, mas porque era o seu ofício. Pintar ou produzir esculturas era simplesmente um ofício que eles se empenharam em aprender durante muitos anos, e daí tiravam o seu sustento. Por um lado, entender as belas artes como algo além da mera produção manual, porque visa o belo, é bom, mas por outro, isso traz uma ruptura com algo que era natural do ser humano,
humano, para algo que agora parece voltado apenas a grandes mestres ou conhecedores. Antes dessa ruptura, para se conhecer arte, bastava viver. Nas civilizações antigas ocidentais, como a Itália ou a França, uma simples rua residencial era mais do que um motivo suficiente para expressão artística, onde a cultura fluía naturalmente. Hoje, quando pensamos em conhecer arte, pensamos automaticamente em ir ao museu. Isso acontece justamente porque deixamos de ver nosso cotidiano como dignos de expressão artística e colocamos a arte em um pedestal, em vez de colocar nossas crenças em um pedestal. Na Idade Média, época em que a relação com Deus equilibrava todas as áreas da sociedade, foi quando a civilização ocidental teve o seu berço completo. É o berço finalizado da civilização. A vivência das crenças pessoais era tão grande que a partir daquela época foi possível brotar em todas as áreas do conhecimento, mas especialmente na arte, os maiores feitos já vistos em toda a humanidade. A época das grandes catedrais, das iluminuras e do início da notação musical foi um pontapé inicial para o florescimento da pintura a óleo, das esculturas perfeitas, da música erudita, o balé e tudo mais que floresceu no Renascimento, dentro das grandes artes. Isso se deu porque o coração do homem do medievo transbordava Deus e amor ao próximo, e por isso expunha esse amor em forma de beleza e ordenação, em tudo, mas também nas artes. Forma de se enxergar arte hoje como reservada a um lugar específico e uma comunidade seleta desembocará também na grande catástrofe que é a arte moderna e contemporânea. Pois se a arte é algo tão hermético e para selecionados, por que não fazer dela algo incompreensível, extremamente voltada para o eu? Somente o, entre aspas, artista entende a sua obra moderna, porque ela não tem sentido. Não há beleza, ordem, ordenação e nem um olhar para o outro. Não há vontade de enriquecer a vida alheia e nem o amor a Deus, mas somente a vontade interior de expressar-se de qualquer maneira, sem técnica ou dificuldade. O conceito de arte é um conceito amplo, que pode se referir a muitas coisas. Portanto, é difícil de definir em poucas palavras algo que pode se referir a muitas coisas e já adicionou muitos significados a si ao longo do tempo. Diz São Tomás de Aquino, grande filósofo da Idade Média, que a arte sacra deve ensinar, lembrar e emocionar. Gosto de expandir essas características a toda forma de arte, porque afinal, quando olhamos para a história, ela sempre teve esse papel em diversas civilizações. A ordem, a beleza através dos ornamentos, a emoção suscitada, o relembrar de coisas que edificam o espírito e a apreensão de verdades por meio do afeto é o que faz da arte ser uma obra-prima.